Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à discussão de mais um tema contemporâneo de comunicação. O cantor e compositor de folk rock norte-americano Neil Young exigiu que a plataforma de streaming Spotify tirasse todas as suas músicas em retaliação ao fato, segundo ele, de o Spotify ter mantido lá um podcast do Joe Rogan, que é um famosíssimo autor de podcast e também humorista norte-americano, que foi acusado de difundir notícias falsas a respeito da Covid-19 e das vacinas, assim como já foi acusado anteriormente de homofobia, de transfobia e de racismo em várias de suas manifestações. Ele é nada mais, nada menos do que a pessoa que teve o maior número de acessos em seu podcast no ano passado na plataforma Spotify. Tem um contrato de exclusividade com o Spotify que é de 100 milhões de reais. E por causa desse contrato, talvez o Spotify se recusou a tirar o podcast mesmo com a indicação de que havia notícias falsas. Em retaliação, Neil Young então determina ao Spotify que retire todas as suas músicas. E a cantora e compositora norte-americana Joni Mitchell acompanhou o colega e também pediu que o Spotify retirasse todas as suas músicas, já que ele seria uma plataforma que não preza pela verdade. A questão que se coloca nesse fato muito atual, muito recente, que tem apenas alguns dias, é a seguinte: o que é que isso tem a ver com você? Para que você entenda como é que isso toca diretamente na sua situação, eu poderia formular uma pergunta muito simples. E essa pergunta é a seguinte: se você fosse atacado pelas redes sociais, por exemplo, com um discurso de ódio, por exemplo, com desinformação ou fake news, se você sofresse um crime contra a honra como o de injúria, ou de calúnia ou de difamação, se sofresse qualquer espécie de ataque, a pergunta que faço é a seguinte: a responsabilidade seria em redes sociais, em plataformas de streaming como o Spotify, isto é, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify e em todos os outros, a responsabilidade seria de fato apenas daquele titular da conta, do perfil, do podcast, do canal do YouTube, ou seria também destas plataformas digitais? Essa é uma das grandes questões do nosso tempo. Vale muito a pena tirar 2 ou 3 minutos para entender o que está por trás dessa questão tão espinhosa que diz respeito, repito, a todos nós que usamos redes sociais. Para que nós entendamos exatamente como o Brasil está tentando equilibrar a situação, eu poderia dizer que há 78 projetos no Congresso Nacional. Exatamente 78 projetos tentando disciplinar o nível de responsabilidade que têm as plataformas digitais. No final das contas, a questão pode ser colocada em termos jurídicos do seguinte modo: qual é o limite de responsabilidade, como os juristas dizem, de responsabilidade solidária das plataformas? Um parâmetro antigo é o parâmetro da imprensa. Se nós pensássemos em jornais, em revistas, em emissoras de rádio e de TV que vieram e atuaram antes da internet, nós poderíamos dizer que a responsabilidade é solidária, isto é, quando alguém usa um artigo na mídia impressa, quando alguém usa espaço na televisão ou no rádio para atacar alguém, o editor desta publicação, os proprietários desta publicação, desta empresa jornalística respondem solidariamente, porque não teria sido possível a pessoa atingir um grande número de outras pessoas com o ataque que fez alguém sem que a empresa jornalística participasse, abrindo seu espaço para quem fez o ataque. Então nós tínhamos na legislação brasileira essa situação, mas como sabemos, a internet é uma situação completamente nova e ainda muito relativamente recente para que nós possamos entender tudo o que ela traz. No Brasil, como se sabe, a tentativa de normatizar, entre outros, os aspectos de responsabilidade das plataformas, ela foi feita no Marco Civil da Internet, que é uma lei muito importante, uma lei de 2014, para os que gostam de número, é a Lei 12.965. O que é que diz a Lei 12.965, o famoso Marco Civil da Internet? Diz que nós precisamos distinguir 2 tipos de empresas que atuam na internet. Precisamos distinguir as empresas que são provedoras de conexão, aquela empresa que você usa para ter acesso à internet, para comparar o seu pacote de dados. Daquelas empresas que são provedores de aplicação, isto é, empresas que de fato vão criar canais para que pessoas como eu e você possam no YouTube fazer a sua divulgação. Pessoas que vão criar o Instagram, que vão criar o Facebook e o Twitter para que as contas individuais, para que os perfis individuais possam ser usados pelas pessoas comuns como eu e você. Essas seriam as empresas que fazem, de fato, a aplicação. Elas são provedoras de aplicação. Nosso Marco Civil diz o seguinte, que na sua parte
mais específica, artigo 19, que a pessoa que de fato está numa empresa de conexão não tem responsabilidade solidária. Se eu tenho uma empresa que dá acesso à internet e se isso possibilitou que alguém atacasse você, o problema não é meu, eu só dou acesso à internet. Mas as empresas provedoras de aplicação, essas teriam responsabilidade. Em que circunstância haveria responsabilidade? Haveria responsabilidade quando estas empresas recebem uma determinação judicial de alguém que entrou na justiça porque foi ofendido por outra pessoa que tem uma conta lá no YouTube, que tem uma conta de fato no Spotify com um podcast, que tem de fato um perfil no Instagram, no Twitter ou no de fato Facebook. Quando alguém de fato entra na justiça e consegue que a justiça determine a retirada desse conteúdo e a empresa provedora de aplicação, isto é, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, não retiram no prazo devido, aí nós teríamos a responsabilidade. O problema é que isso se transformou em algo insuficiente. A disseminação de desinformação, como nós falamos hoje de fake news, é tão grande, tão rápida, tão acelerada e tão prejudicial, inclusive nos aspectos de saúde pública, que está se tornando cada vez mais necessário criar outros mecanismos. Essas leis que eu disse, esses projetos que estão tramitando no Congresso, esses 78, dizem exatamente isso. Procuram exatamente descascar esse abacaxi, como nós dizemos. Qual é o nível de responsabilidade destas empresas? Será que alguém conseguiria um grande dano ao ofender alguém pela internet se não tivesse a ajuda do Instagram, do Facebook? A questão é essa. Nós sabemos que pelo Marco Civil da Internet, pela legislação brasileira, a empresa é obrigada a retirar aquele conteúdo, aquele canal, aquela live que fez mal a um terceiro e isso foi considerado pela justiça como algo de fato que deve ser retirado. Mas a empresa não precisa, de fato, esperar a determinação judicial. É por isso que o Facebook, que o Instagram e que o YouTube vêm derrubando lives, vêm derrubando conteúdos que eles próprios, independentemente da justiça, julgam que é um conteúdo equivocado, que é um conteúdo que não deveria ser colocado lá. Claro, então, que as empresas podem e devem agir antes mesmo da justiça. O problema é que nem isso é suficiente. Nestes tempos de negacionismo, nestes tempos em que há vários problemas de saúde pública trazendo muitas discussões, muita desinformação e o agravamento, por exemplo, da pandemia, em razão da falta de critério científico da divulgação, nestes tempos se percebeu que é preciso muito mais do que isso. Qual é, então, o tipo de sugestão que hoje está se fazendo no Congresso e em outros locais para que nós nos defendamos desse tipo de situação? As sugestões são reforçar o jornalismo profissional, o jornalismo das empresas, que é bom, mas que creio não é suficiente, porque nós não vamos conseguir voltar a uma situação em que as pessoas não podem postar. Não podem livremente usar os seus canais. Portanto, reforçar o jornalismo profissional, que tem compromisso com a filtragem das notícias, é importante, mas não é suficiente. O trabalho de checagem da veracidade de notícias também é importante, mas não suficiente. As próprias autoridades já reconheceram que nenhuma empresa provedora de aplicação, como o Twitter, como o Instagram, o Facebook e o YouTube, tem condição de analisar tudo o que foi colocado antes de ser colocado. E às vezes demora muito tempo até para analisar depois de colocado, porque o volume de pessoas que usam essas plataformas digitais é muito grande. Então não basta também o trabalho de checagem feito internamente pelas empresas, nem basta o trabalho de educação. Nós podemos informar as crianças e os adolescentes, os jovens em geral e até os adultos, para que eles evitem isso, mas nós não temos nenhuma garantia de que eles vão evitar. É preciso então pensar em como punir não só aquele que usou as redes sociais, fora dos limites da lei, fora dos limites da ética, para causar dano a terceiros, mas também pensar em como responsabilizar essas plataformas digitais. É nesse ponto que nós tocamos, naquilo que fez Neil Young. Neil Young então fala: eu quero que todas as minhas músicas saiam do Spotify, porque o Spotify não retirou um podcaster, isto é, um autor de podcast, que é o Joe Rogan, polêmico, comprovadamente difusor de algumas falsidades, de alguns discursos de ódio racistas, homofóbicos e transfóbicos. Eu não quero ficar na companhia desse tipo de pessoa no Spotify. E o Spotify prefere que Neil Young retire suas músicas a, de fato, retirar o podcaster que tem com ele um contrato de 100 milhões de reais. O final dessa história você já entendeu. A internet está trazendo coisas muito novas. Uma dessas coisas novas é que nós não temos controle mais sobre essas grandes plataformas. Então eu volto à pergunta que fiz no início. Se alguém atacar você pelo Spotify, e se for uma pessoa comum, você relata e talvez consiga. Mas se essa pessoa tiver um contrato de 100 milhões com o Spotify, talvez você tenha dificuldade. É essa dificuldade que está colocada no caso do músico Neil Young, no caso do Spotify.
no caso desse podcast, que é o Joe Rogan. Quem é que nos protege? Dos malucos que vão usar o seu poder, o seu número enorme de seguidores e os contratos milionários que tem com essas empresas que são plataformas digitais, caso eles decidam nos ofender. Que maluco pode ser parado se resolve disseminar fake news que vão de fato comprometer a saúde pública. Quando o dinheiro entra, parece ser difícil fazer com que eles sejam parados. É isso que está ensinando o caso de Neil Young e do Spotify.